Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Boa tarde, irmãos. O tema escolhido, Agostinho de Hipona, tem uma grande profundidade. Quando eu aqui cheguei no Lar de Frei Luiz, eu conheci irmãos de várias estirpes. Conheci médiuns de efeito físico e que faziam materializações, e eu me questionava se aquele irmão tinha a capacidade de ter tanta profundidade nos dois campos da espiritualidade, da física e da transcendental. E a partir de 1989, eu comecei a estudar um pouco dos santos. E vim por esses anos todos, toda vez que posso, leio, me aprofundo e tento entender, para que, quando eu lembro de hoje, e eu vou citar o meu primeiro irmão, que quando aqui no Frei Luiz eu cheguei, Ivan de Castro, um médium excepcional, que com certeza, como todos nós, na sua juventude, teve seus preâmbulos, as suas dificuldades como humano. E nós vamos fazer uma alusão à vida de nosso grande Aurelius, para vocês entenderem que um médium pode hoje ser angelical, está próximo da angelitude, pode estar no lado retilíneo, mesmo que um pouco tempo atrás ele não conseguisse pensar e agir como as leis de Cristo. Esse é Agostinho de Hipona. Ele nasceu em 354 depois de Cristo. E é interessante que a mãe dele chamava-se Mônica e o pai Patrício. Eu preciso falar isso para vocês, um pouco da história dele, para vocês entenderem o lado filosófico e doutrinário. Patrício era um homem muito embrutecido, apesar de muito culto. E Mônica teve uma outra, mais dois filhos, mas viu em Aurelius aquele garoto que tão logo na sua primeira infância já se mostrava numa rebeldia profunda, a ponto de aquele tempo, no século IV depois de Cristo, era normal as crianças serem batizadas. E ela, preocupada com a insolvência moral que já se vinha naquele menino, ela postergou essa situação, desse encontro maior com Deus. É interessante lembrar que Mônica teve ainda dois irmãos, Perpétuo e Navígio. Mas é interessante que, por isso, a comparação de um médium nosso, de um irmão, com Aurélio. Ele passou uma primeira infância como um garoto normal, mas assim que começa a juventude, ele era considerado um prodígio, dominava algumas línguas, dominava a matemática, e a mãe, sabendo disso, investiu profundamente que ele estudasse para sair desse lado boêmio, desse lado sexolatria, desse lado profano. E ele vai conhecer alguns personagens que mudam a vida dele. Um bispo de nome Ambrósio e Antão. Mas é interessante que com 17 anos, por ser um prodígio, ele caminhava por umas doutrinas pouco críticas. Uma delas se chama maniqueísmo. O maniqueísmo era do tempo dos persas e passou pelo Império Romano, e que na versão daquela doutrina, todo aquele que nascesse no bem, permaneceria no bem, e todo aquele que nascesse no mal ou fosse mal, perduraria no mal. E ele, sabendo dessa juventude, do vício, da luxúria e do pecado da carne, inclusive em torno dos 18 anos, para aquele tempo, ele teve um filho de nome Adeodato, que vou comentar um pouco mais na frente, a referência dele com a história de que vai haver a sua conversão.
esse primeiro momento que falo aos senhores, é bom, interessado, porque muitas vezes nós julgamos algum irmão que chega à instituição, ou um parente que tem algum desvio de conduta, moralmente, para nós é considerado impuro. Como nós não somos maniqueístas e somos espíritas, cristãos, a gente sabe que o pau que nasce torto pode voltar para sua condição retilínea. E quando eu falei em nosso querido irmão Ivan, não que o Ivan fosse toda essa luxúria que descrevi, mas principalmente falar de sendo um homem normal como outros, foi lutador de boxe, não o Aurélio, o nosso Ivan, tá certo? Foi mulherengo, namorador, como todo jovem da época dele. Mas quando adentra o movimento espírita, se transforma insubstituivelmente como um homem cristão. Então, o que acontece? Vocês estão me ouvindo bem? Dentre as condições dessa conversão de Agostinho, vem uma história de Santo Antão. Santo Antão foi um santo, na época dele, que tinha o desprendimento dos bens materiais. Isso se aproxima muito do nosso irmão Ivan, dos irmãos do grupo de Frei Luís, que eu os conheci lá atrás, que tinham o seu passado materialista, muitos não tinham nenhuma visão espiritista, mas quando entraram ao movimento espiritista, se modificaram integralmente. E esse Santo Antão foi uma das primeiras interferências para o nosso querido Agostinho, porque começou a afastá-lo das coisas mundanas. Mas vem na tal conversão citada pelos livros, quando ele escuta o nosso grande Aurélio Agostinhos, uma criança, porque ele tinha um problema muito sério, que era a insatisfação com as coisas que o circundavam. Apesar de ser de uma família tradicional, de já estar dando aula com 18, 19, 20 anos, de ter essa bebedeira acompanhando ele, mas ele sempre procurava, nos encontros pelos locais de tranquilidade. Isso lembra, inclusive, o livro do nosso querido Dalto, o Lírio Beija-Flor, quando ele diz que no recolhimento, lá em cima, ele conseguia se encontrar. E mais ou menos isso que aconteceu com Aurélio. Ele escuta de uma criança, que ele não vê a criança, ele escuta, que ele lesse um dito da carta de Paulo aos Romanos, 13, no item 13 e 14. E vou ler para vocês o item 13, que tem muito a ver com tudo que a gente fala até aqui. Andemos honestamente como de dia, não em glutomanias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contenda e inveja. É interessante que quando a gente fala em movimento espiritista, em transformação moral, nós temos que, quando vamos para o movimento espírita e adentramos numa instituição, é dito para nós aqui sempre, que temos sempre pela primeira vez, são palavras que repito com muita frequência, para que eu não entre na intimidade de nenhum irmão. Eu tenho a obrigação de ajudar e ser ajudado, mas eu não posso continuar em desvios morais. É bom lembrar que nenhum de nós espíritas cristãos julga o nosso irmão. É normal que a gente entenda, não adianta os que vão ao centro de Umbanda e fazem tratamento de várias formas, com banhos, com defumações, e não mudam o seu comportamento. Não adianta vir para o Frei Luís, passar por qualquer tipo de sala, ou assistir por anos a fio às reuniões, dizer que está aqui no grupo há milhões de anos, sem mudar a sua conduta moral. A conduta moral talvez seja o maior gatilho positivo que um espírita, que um cristão, que um irmão, nessa tentativa de encontro. E aqui eu uso uma expressão muito corriqueira em nosso meio, se chama meritória e moratória. Muitos pensam que as nossas saídas orgânicas, as nossas plenitudes, se prendem à nossa meritória. Se nós estamos num plano de prova e expiação, quase que integralmente, nós não temos tanto merecimento.
o que nós podemos no trabalho, na nossa reforma, assim como fez Aurélio, assim como fez Ivan de Castro, assim como fez tantos outros irmãos. O que acontece? É acrescido a nós uma moratória, e essa moratória, ela nos proporciona, não é estar no plano encarnado, mas ultrapassando as barreiras da dor, da aflição, seja na família, seja com o nosso problema assistencial ou existencial, mas com galhardia, estando de pé e mostrando que é possível, mesmo diante da dor, mesmo diante do cancro, mesmo diante de uma doença ou até do desencarne, a gente está pronto para passar a barreira. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui hoje, ontem à noite faleceu um tio da minha esposa, e hoje ele foi enterrado de manhã. Teoricamente, eu deveria estar no enterro em Santo Antônio de Pádua. E o que fizemos? Optamos por estar aqui por um compromisso que, teoricamente, para os nossos familiares, possam nos chamar de fanáticos, de desequilibrados, de fascinados. Mas o que fizemos pelo tio, tenho a impressão que tem tanta valia que não seria hoje estar presente e ver os restos mortais, porque a gente tem que trabalhar e ajudar enquanto estamos afinados, vivos, e nunca quando o corpo já está em deterioramento ou está naquela história da reposição. Essa imagem é a imagem de Agostinho quando ele escuta a relação dele com a menina que diz que ele lesse Romanos 13, 13 e 14. Até aí, ele era um sujeito que tendia para a bebedeira, para a luxúria, e a partir daquele instante em que ele percebe que esse caminho não é o mais perfeito, e a gente pode relatar aqui para nós, no século 21, muitos excessos que fazemos, também da comilança, dos artifícios de produtos faciais, de melhoria do nosso bem-estar, que melhora o nosso corpóreo, melhora de fato a nossa autossatisfação, mas de fato não nos equilibra. É interessante que quase sempre na instituição de Frei Luís, a gente vê irmãos de todo tipo, de toda idade, de toda condição social. Às vezes um bonito, às vezes um idoso, às vezes um mais com problema, mas que democraticamente o que mais nos aflige são os distúrbios neuropsíquicos, do qual Aurélio, do qual Ivan de Castro, quando adentrou no movimento, também sentia. Eu e a cibernética não nos damos bem. Aqui é uma outra imagem de Agostinho, já convertido, e carece de uma orientação. Ele passeava por uma praia, observem, e estava meditando sobre o mistério da Trindade. E encontra esse menino, desse desenho aí. E ele pergunta: garoto, o que você faz aí? E aquele menino diz: eu faço um buraco para colocar toda a água do mar. E Aurélio pergunta: mas isso é impossível. Observa que ele caminhava sozinho, pensando nessa meditação sobre o mistério da Trindade, tá? E a criança repica para ele: é mais fácil o oceano adentrar nesse buraco que eu fiz, que é ali, do que você conhecer ou adentrar e modificar o mistério da Santíssima Trindade. Isso tem uma certa coerência, porque quando a gente entra no movimento espírita, ou então vai ler a Santa Escritura, tem várias passagens, ou até as próprias psicografias, como as próprias vidências que a gente ouve aqui no nosso grupo, que muitos botam em xeque dizendo: será que aquilo que o irmão viu, será que a água virou vinho? Será que de fato Jesus precisou
cuspir no chão, fazer um unguento com a saliva e curar o cego, se ele podia dar um peteleco e assim o fazer? Há dogmas, há histórias que são esses mistérios, que nem eu, nem nenhum dos senhores temos a competência, porque ainda estamos na primitividade da nossa evolução espiritual. Aqui, para fazer o projeto com vocês, eu tive que ler e reler alguns livros. E o principal livro de todos, que eu aconselho a quem gostar de Agostinho, quem pensar em modificação interna, ler Confissões. E por que eu trouxe a sequência de livros que fiz o projeto? Porque esse livro é uma autobiografia. E ele narra, Agostinho, a sua jornada, como ele chama, espiritual. Fala dessa juventude em conflito, as próprias dúvidas que ele teve, a própria conversão. E ele fala uma coisa que é interessante, o reflexo da natureza do pecado. Nós espíritas não usamos pecado, a gente chama de vicissitude. Quando eu erro, eu tenho o direito de errar. Quando eu me mantenho no erro, significa que eu estou longe dos princípios crísticos. E não vá aqui nenhum irmão dizer que eu errei novamente porque fui influenciado pelos espíritos. Ou não vai nenhum irmão achar que existe alguma oração forte, alguma reza, algum passe, algum médium que vai curar a nossa improbidade, a nossa falta de ética, a nossa falta de respeito, não só com o movimento espírita, mas com o templo, com Jesus e aqui nessa instituição com o Frei Luiz. Ele tem uma introspecção nesse livro, é interessante, se vocês, eu acho que deve ter aí na nossa livraria, que começa a nos colocar numa situação de quem de nós, e aprendi isso aqui com um irmão, que também devo citar, que era o vidente, Eduardo Frutuoso, e quando ele nos ensinou, quando tivermos com muita dúvida em nossas decisões, nos olhemos num espelho e conversemos com nós próprios. Quem sabe você mente menos, né? E ao mentir menos, você se interessa em mudar o seu comportamento. Outro livro que trouxe, que tem a ver conosco aqui, é sobre a música. Aurélio seguia a filosofia neoplatônica, do transcendental. E quem aqui assiste às nossas reuniões, percebe que aquela moça, aquela irmã que aqui fica conosco, transborda luz e energia para todos nós. Não quer dizer que a música tocada pelos irmãos lá também não interfere positivamente em nossa reforma. A ectoplasmia, que tanto a gente precisa, nesse livro, Agostinho nos fala com muita franqueza, porque ele fala sobre a harmonia musical, para a gente tentar entender essa harmonia divina que existe em cada um de nós. Essa harmonia divina que tanto a gente procura, é o que faz as curas, os sarais, não é os saraus, é os sarais. O sará nada mais é do que a minha célula, se ela se deformou, mesmo que eu tenha um comprometimento pretérito, mesmo que seja afetivamente a lei de causa e efeito, eu por moratória, que eu posso ter permissão de postergar e me curar. Eu com isso não estou dizendo que devemos nos afastar da terapêutica médica da terra, muito pelo contrário. Os exames, as terapias que aqui são indicadas pelos profissionais devem ser mantidas. Mas quando eu consigo trabalhar o meu lado interno, saber que a centelha que habita em mim, ela se purifica ou malifica na proporção do que eu falo, do que eu penso, do que eu ouço e principalmente o que eu vou perpetuando. Porque como flechas saem farpas da nossa boca, e por isso que a música faz essa harmonia divina. Quando se escuta uma música, a gente consegue
E um dos livros que li, que eu não lembro qual é, diz que lá de trás das estrelas, nas constelações, as músicas que são tocadas são de Quinta Sinfonia, de Nona Sinfonia de Beethoven, na tentativa de que haja essa grande composição. E se vocês forem ler algum livro de musicoterapia, que é baseado nesse livro aqui, vão entender que, em vez de escutarem músicas dessas gritantes, em vez de escutarem noticiários, ou então conversas nocivas até que saiam de dentro do nosso lar, de dentro de nosso templo, substitua por uma boa música. E nessa hora, faça como Aurélio, medita, muda, reforma, para que esse fluido seja captado. Tudo bem até aqui? Está chato? Está bom? Outro livro que também a gente trouxe é sobre a mentira. É muito comum, quando a gente chega na casa espírita, doente, ou traz um adoecido, somos uns cordeiros, somos uns santinhos. À medida em que nós vamos tomando conta de que é possível nos modificar, ou o nosso ente está se curando, ou nós próprios que aqui chegamos adoecidos, nós começamos a ver as falhas da instituição, as falhas da atenção como somos recebidos. É bom lembrar que todos aqui que chegam não são convidados nossos, são convidados de Jesus. E como tal, Jesus, quando nos convida, Ele sabe que aqui não tem só angelitudes, não tem angelicais, tem irmãos e irmãs de todas as estirpes, e que nós precisamos trabalhar, como diz Khalil Gibran, no silêncio dos falastrões, e passar, quando sentirmos a emissão negativa sobre alguma coisa, a gente muda, vibrando para que aquilo não se perdure. Assim como essa energia que se acumula, é a substância, é o substrato que vai para as salas de tratamento, é provável que todos nós aqui vamos receber na proporção direta da nossa mudança comportamental. Aurélio fala das mentiras quanto à moralidade da mentira. Ele até cita que toda falência da nossa verbalização é errada. Mas ele fala no livro que algumas são menos prejudiciais. E até lembro aqui o que é uma mentira menos prejudicial. Quando contamos aos nossos netos, como hoje cedo tive a companhia junto com a Shirley de ir ver os netos, e a gente perguntou o que eles queriam ganhar de Papai Noel. É uma mentira, mas uma mentira beneficente, menos ousada daquelas que normalmente nos contam uma história e essa história viva uma batalha, e muitas vezes não temos o final e nem a certeza do que aquilo que foi contado tem produção, tem emplasto, tem alguma forma de nos ajudar. Aurélio fala nesse livro sobre ética da honestidade e fala das mentiras em nossas próprias vidas. É muito comum, aquele que vive na mentira, ele é atraído por obsessores, que o nosso querido Dr. Belo chama de reformador. Não adianta eu caminhar no campo de mentira e em qualquer sala dentro dessa instituição, passar por qualquer choque da matéria, se eu me manter na sexolatria, se eu me manter como aqui, Aurélio foi convidado a modificar. Não estamos aqui entrando na intimidade de qualquer um dos senhores, mas dizendo, se querem se curar, se querem se equilibrar, mudem os seus comportamentos. Caminhem como fez o nosso querido Aurélio. Muitos aqui falam de meditação, muitos às vezes falam de terapias alternativas de vida passadas, muitos tomam florais, muitos tomam homeopatia, muitos tomam antidistônicos, antidepressivos. Todos têm o seu lugar na terapia orgânica. Porém,
se continuarmos a evitar a nossa transformação, mentindo para nós próprios, nós somos sempre ladeados por negatividade. É interessante, talvez seja o principal ponto das nossas frustrações e dos nossos vícios, quando a gente modifica ou fala uma coisa que é irreal. E é interessante também lembrar, se queremos nos modificar, se queremos nos dizer que somos cristãos, que vamos continuar no sermão, na palavra positiva, no entrosamento com as coisas da nossa própria alma. Que é outro livro que lemos sobre a potencialidade da alma. Esse livro, Agostinho fala da nossa condição de conhecer o bem-querer do Criador. Nós estamos falando de 400, 360 anos depois de Cristo. Ele já falava na alma imortal, em que nós espiritistas defendemos. E fala da verdade. Olha bem, um fala sobre combater a mentira. E na potencialização, ou na potencialidade da alma, ele fala da verdade, onde a gente tem que ter a razão e a fé. Porque a razão e a fé têm que caminhar junto. Todos aqui já ouviram falar que a fé ela é morta quando a gente não trabalha. Não adianta também eu ficar anos a fio só colhendo, sem ajudar a plantar dentro da instituição. Não adianta vir todas as semanas sem saber o que posso ajudar. Muitos podem dizer assim, mas eu não sei, eu não tenho cultura, eu não tenho dinheiro. Aqui vamos encontrar um espaço para colaborar. E lembro aqui também o outro irmão, Arquimedes, também no plano espiritual. Quando certa vez, eu também já relatei isso aqui, perguntaram a ele qual é o melhor lugar para se trabalhar dentro do Frei Luís. Ele entrava nesse salão, essa sala era bem menor, ele usou um cantinho e disse, qualquer desses cantinhos é um lugar estável para a gente ajudar a manter esse equilíbrio de nossa instituição. Esse equilíbrio da nossa instituição começa na disciplina, quando uma irmã diz para a gente se sentar, quando os horários que a gente deve cumprir, com respeito de quem fala, naquela situação de como estamos combinando os nossos artefatos com relação ao que estamos promovendo para a nossa dita transformação. E esse livro é o Cidade de Deus. Esse livro representa praticamente como se fôssemos nós encarnados, os fiéis cristãos. Ele faz uma associação, 300 e pouco depois de Cristo, está no auge do Império Romano. Então ele faz esse parecer poderoso, mas ele afirma, e nós afirmamos também, que Deus finalmente prevalecerá. E a gente vê nos tempos de hoje, o poder, a justiça, o destino de cada um aqui. Ele afirma que a alma é uma lógica metafísica. E ele usa uma expressão que eu botei no meu repertório. A alma para ele é o motor do nosso corpo. E por fim, tem os provérbios de Santo Agostinho. Conhece-te, aceite-te e supere-te. Quando falo aos senhores, eu me incluo. Quando ele diz, conhece-te, é a gente saber aprender. Saber aprender não é aprender aquilo que eu quero acertar, e sim aquilo que vai me modificar. Eu tenho que experimentar, por isso que a dor é que nos traz para dentro da instituição. Não é pelo amor, porque eu não obedeço, eu não sei avaliar, eu só sei avaliar quando eu mensuro. E onde é mensurado? Quando a gente tem algum dano no nosso corpóreo, ou um dos nossos. É nesse conhece-te que se fala do autoconhecimento, porque só amamos aquilo que a gente conhece. Isso é o princípio do amor, criado para o amor, para o amor. Aqui também é interessante que se eu me conheço, ou se eu tento me conhecer,
Eu respeito o meu irmão nas suas alavancas ou seus retardos, porque Santa Teresinha de Lisieux, ela afirma numa palavra que encaixa bem com conhecer-te: sou aquilo que Deus pensa de mim. E é assim que acontece. O nosso perispírito é marcado não pela nossa roupa branca, não por aquilo dito prolixo ou não, e sim pela forma que eu vibro. A aura dos senhores, para quem enxerga extrafísico como nosso irmão, vê os que de fato estão aqui sintonizados com essa gleba de energia, não voltados exclusivamente para sair daqui correndo, entrar numa fila, tomar um passe e ir embora. O aceita-te, ou aceite-te, como ali diz Agostinho, é uma palavra difícil da gente entender, que a perseverança é perseverar. Quando a gente vem à instituição e não começa a funcionar do jeito que eu gostaria, eu troco de igreja, eu troco de sala, eu troco de grupo, eu não persevero. Eu não entendo que eu sou o grande causador do problema. E aí eu boto a culpa no pastor, na homilia, no papa, enfim, ou no irmão que tem a reza que não é forte. É notório que a potencialidade divina, é isso que é a mensagem que eu quero trazer, está dentro de cada um de nós. E essa superação vai acontecer numa trípode: humildade ou não, e a nossa própria vulnerabilidade. Se eu ficar à mercê da sofrência, da lamúria, eu nunca vou sair de onde eu estou. Infelizmente, carece o comentário de ver irmãos que estão aqui há muitos anos, que repetem os mesmos erros, de irem para as mesmas salas, irem fazerem os mesmos tratamentos. E se você perguntar, está sempre com uma dor nova, está sempre com um distúrbio novo, está sempre com uma problemática nova. Nós somos responsáveis por nossa encarnação. Há uma expressão também comum entre nós, que significa: nós somos fiéis depositários do nosso corpo físico. E o último, que é o supérete, a gente tem que transpor as nossas dificuldades. Nenhum de nós pode pensar: eu estou no Frei Luís há muitos anos e estou nesse instante com alguma doença. E a gente bota em dúvida: será que é a nossa fé? Será que o grupo não tem a fortaleza suficiente para me amparar? Será que o que faltou? É bom que entendamos que aquele que adentra no movimento espírita, ele acredita que Jesus nos falou: ama ao teu próximo e a ti. Instrua-te, eu vim aliviar tuas aflições. Se ele veio aliviar nossas aflições, o simples fato de estarmos aqui nesse instante agora, nessa luta árdua, de jamais desistir, nós vamos ter uma superação moral. E essa superação moral, eu posso chamar isso de felicidade profunda, porque nos dá liberdade e força. Por fim, eu termino a nossa explanação com o que diz Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, terminarei a minha correria quando a fé estiver comigo. Resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor nos dará, não só a mim, mas todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Nós não temos competência de ver o Nazareno novamente entre nós. Se nós não temos competência, se há um fenômeno extrafísico em qualquer grupo, a gente bota em dúvida. Se sentimos um cheiro de éter, se sentimos uma foligem que seja, a gente não dá crédito e não faz o que a nossa doutrina ensina, que é a trípode: filosofia, ciência e religião. É coerente que nesse finalzinho eu vou colocar uma música conhecida de vocês, a um outro irmão que eu tenho muito respeito, porque por aqui quando passou, ajudou-nos muito no quesito da construção dessa obra.
e é a música que ele fala sobre Paulo. E Paulo aqui tem a ver muito na formação do nosso querido Agostinho de Hipona. Eu agradeço a vocês, tudo que aqui me ouviram. Agradeço a alguns irmãos que se desprenderam a vir conosco hoje, para aqui estar depois de tantos anos, e que fique claro para qualquer um dos presentes, a mudança está dentro de cada um do nosso plexo. O amor que eu preciso, ele está dentro de vocês para comigo. A hora que eu entender fielmente que eu consigo sair daqui energizado, recuperado em plenitude, eu farei como Agostinho, ajoelharei, eu olharei para o céu e pedirei a influência do Mestre. E digo um outro detalhe, cuidado com o que lhe falam por aí, porque já no século XVII, praticamente nos finais das Inquisições, ainda queimavam seguidores de Agostinho, monges agostinianos. Por quê? Lutero, que fez a reforma da igreja, era um monge agostiniano, e por isso, todo aquele que lesse esses livros que lhe mostrei, eram indicados à sua ruptura física, queimados vivos. Então, hoje nós não somos queimados vivos, mas as línguas estão afiadas e se perpetua sentimentos que para nós encarnados talvez não arda na pele, mas vai arder no nosso perispírito. Muito obrigado. Vou botar a música. Per certo essere un prigioniero, essere vivi che vince da vincitore, è piena lealtà per chi si uccide, il nemico di sé è proprio l'amore. Sono svegli, tutti dormono, tutti dormono, tutti dormono, adesso vedo in parte, ma lo vedremo in faccia, è solo amore, solo amore, que conhece o que é verdade, ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor